Está escutando, né? Estou escutando. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Evandro, da Mapler Construtora. Eu estou aqui com a especialista Camila Machado, que vai dar uma palhinha com vocês a respeito de financiamento bancário. E depois eu vou apresentar o nosso empreendimento. Ok? Então, fique à vontade, Camila. Pode iniciar. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a Evandro pela confiança, certo, de ter me convidado para passar, né, algumas informações importantes sobre financiamento habitacional, sobre financiamento de apoio à produção, que é o que a MAPRE está colocando agora em Tamandaré. Então, a gente vai passar algumas informações importantes, certo? Sou correspondente Caixa há mais de 10 anos, aqui em Caruaru, certo? Já fui premiada por volumes, já estou inserida, sou correspondente desde o projeto piloto, né? Desde o primeiro momento que a Caixa criou a questão do correspondente, eu já venho trabalhando. Então, assim, já tenho experiências com diversos empreendimentos, com diversas construtoras, tá certo? Principalmente aqui na área de Caruaru e região, tá? Então, eu vou passar aqui algumas informações sobre o financiamento bancário, tá? Sobre essa grande oportunidade que a MAP está levando para Tamandaré, certo? Esse empreendimento que tem um poder de revolucionar, de fato, a cidade, tanto os moradores de Tamandaré, quanto as regiões vizinhas. Então, vou compartilhar aqui com vocês sobre financiamento, certo? Deixa eu começar. Como já sabe, meu nome é Camila Machado, tenho mais de 10 anos como correspondente bancário, tá? Correspondente Caixa, tá? Vou passar para vocês sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, com foco no Minha Casa Minha Vida, né? E também vamos passar para vocês sobre a questão do SBPE, porque a gente sabe que o empreendimento acaba atingindo vários nichos, né? O foco do empreendimento da Maple em Tamandaré é para o Minha Casa Minha Vida, é para atender a população de Tamandaré e das cidades vizinhas, mas a gente sabe que talvez a gente vai estar aderindo também a alguns clientes de fora, com isso caracterizando esses clientes de fora no SBPE, tá? Para quem quiser saber um pouco mais sobre mim, pode estar seguindo o meu Instagram. Então, vamos começar, tá? Nesse material, tá? A gente vai disponibilizar para vocês, da mesma forma que essa live, no caso, está sendo gravada também, para diversas dúvidas, mas se tiver alguma dúvida pontual, não se recuse a entrar em contato comigo ou com o Evandro para tirar mais informações, o que ainda não ficar entendido para vocês, tá? Então, eu fiz uma relação, certo, de informações importantes que devemos saber sobre o financiamento habitacional na Caixa, principalmente sobre o Minha Casa Minha Vida. Então, geralmente, sempre o que vem me perguntar é quais são os tipos de renda necessária para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Veja, hoje, as rendas a partir de 1.600 até R$ 8.000, elas se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Então, se vocês atenderem um cliente que é o primeiro imóvel que ele está aderindo e que ele tiver uma renda nessa faixa, ele vai conseguir enquadrar pelo Minha Casa Minha Vida. Mas é importante lembrar que para cada renda há um valor de taxa de juros diferente, há um valor de subsídio diferente. Então, é importante, de fato, que vocês sempre tenham as informações corretas do cliente para a gente estar levando isso para a simulação e passar realmente valor de taxa de juros ou valor, tá certo? E aí a gente vem para a segunda pergunta, né? Qual o comprometimento máximo de renda permitido no financiamento? Veja, no financiamento Caixa, a Caixa estipula de 25% a 30% da renda bruta. Lembrando que o valor que sempre será analisado para o financiamento habitacional será a renda bruta. Por isso, a importância de sempre mencionar para o cliente
que é a renda bruta que vai ser analisada, porque às vezes o cliente vai repassar aquilo que ele recebe, e o que ele recebe em conta ou o que ele recebe em mãos é referente à parte líquida do contrato dele, né, da prestação de serviço dele. E geralmente a bruta, nem sempre os clientes têm ciência, por isso a importância de sempre solicitar o documento, que no caso é o contra-cheque, o olerite do cliente, para a gente estar tirando essa informação concreta, porque tudo que vai ser analisado pela Caixa vai ser a renda bruta do cliente, tá? Então, de 25% a 30% dessa renda bruta vai ser destinada, certo? Para o financiamento habitacional. Então, vamos um exemplo. Se o cliente tem uma renda bruta, né, de R$ 1.600, ele pode comprometer para o financiamento, o financiamento habitacional e outros demais comprometimentos até R$ 480. É importante que tanto o corretor quanto o cliente, né, e principalmente vocês como corretores, né, tenham ciência de que a Caixa utiliza de 25% a 30% para comprometimentos financeiros. Então, vamos supor, se eu tiver um cliente que ele já tem um financiamento de um carro. Se eu tenho um cliente que ele é concursado público e já tem um consignado, isso pode vir a, a impactar, certo, na análise de crédito, porque a Caixa utiliza a margem de, no máximo, 30% para compromissos financeiros. Então, nem sempre, né, o cliente, de fato, vai conseguir os 30% de comprometimento para a compra do imóvel dele. Às vezes, a Caixa observa que ele tem outras linhas de crédito, que ele pegou outros comprometimentos, e aí faz com que esse percentual seja diminuído. E aí acontece do cliente ter uma entrada muito maior do que seria necessária se ele não tivesse nenhum tipo de comprometimento, tá certo? Então, por isso que é muito importante, sempre que atender o cliente, pegar o máximo de informações possíveis dele para a gente ter ciência do que a gente pode antecipar para ele. Seja, Camila, o cliente tem um financiamento de um carro. Então, vamos verificar a possibilidade desse cliente quitar esse financiamento ou a possibilidade desse cliente transferir esse financiamento de carro para uma outra pessoa, para que não venha comprometer tanto o financiamento habitacional dele, tá certo? O outro ponto é sobre os prazos. Quais os prazos, tabelas e taxa de juros a serem tratados no Minha Casa Minha Vida? Veja, a Caixa estabelece que o cliente passe no mínimo 10 anos pagando, né, o financiamento, que no caso o prazo mínimo é 10 anos. Mas isso não quer dizer que o cliente tem que passar os 10 anos pagando o financiamento, tá? A partir do momento que o cliente paga a primeira prestação de amortização, ele já pode ir fazer o quitamento, a quitação do imóvel dele. Porém, no contrato Caixa, ele vai ter que assinar um contrato de, no mínimo, 10 anos, que no caso é 120 meses, tá? E o prazo máximo hoje que temos para financiamento é de 420 meses, que no caso seria 35 anos, tá? Então, o prazo mínimo para financiamento habitacional, 10 anos, prazo máximo, 35 anos, tá certo? No financiamento habitacional, na Caixa, a gente trabalha com duas tabelas, que é a SAC, que são prestações decrescentes, porém, né, eu sempre coloco essa observação, financia menos, comparado ao grande leque, tá certo, de clientes voltados para Minha Casa Minha Vida. Por quê? Na SAC, o cliente começa com uma prestação maior e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Com isso, a Caixa vai e condiciona, né, um valor, às vezes, menor do que os 80% destinado. Então, o que acontece? 95% dos nossos clientes voltados para o Minha Casa Minha Vida, eles preferem a tabela Price, que são prestações de amortizações fixas, tá certo? E aí, o percentual maior de clientes conseguindo financiar 80% é na tabela Price. Mas lembre-se, a gente tem mania, no caso, de dizer que a prestação Price, elas são prestações fixas. Mas, na realidade, o que é fixo é a amortização. Porém, como todo financiamento,
há uma taxa de juros, tá certo? Que é determinada no ato do contrato, que no caso é a TR. Então, se ocorrer, por exemplo, da TR variar, possa ser que essa prestação também varie. Da mesma forma que em todo financiamento habitacional há uma seguridade referente à morte e invalidez e aos danos físicos do imóvel. E que esse seguro, por exemplo, ele varia de acordo com a idade da pessoa. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior é. Aí, quando acontece da pessoa ficando e fazendo aniversário, completando aniversário e saindo da faixa etária, certo? Determinada, há um aumento nessa seguridade. E isso, de certa forma, vai impactar na prestação. Por isso, muito cuidado quando a gente fala que a prestação é fixa, porque existem essas variações e, às vezes, o cliente ele vai lhe questionar, olha, esse mês eu paguei mais, ou, olha, por exemplo, daqui a um ano ele vai estar pagando, um exemplo, uma prestação de R$ 2, R$ 3 mais cara. E, às vezes, os clientes questionam mesmo, porque eles ficam na cabeça de que contrataram uma prestação de R$ 480 e ele bota na cabeça que o resto da vida dele, né, no caso, o resto do financiamento, ele vai estar pagando 480. E não é bem assim na price. Pode ocorrer sim variações e o que acontece de ficar fixo é a amortização. Então, muito cuidado em dizer de fato para o cliente que as prestações são sempre fixas, tá? Pode ocorrer variações e principalmente referente à seguridade, tá certo? Que é referente à morte e invalidez, que é um seguro que qualquer pessoa que for financiar tem que ter, certo? Já está embutido na prestação do cliente. Ele, quanto mais velha essa pessoa for ficando, mais vai ter sofre uma variação de valor e isso impacta na prestação, tá certo? Sobre a taxa de juros, a gente tem a menor taxa de juros do mercado, tá? Que são as taxas de juros do Minha Casa Minha Vida. Ela vai de 4,25 até 8,6 anual, tá? E essas taxas de juros, ela varia de acordo com a renda. Então, por isso a importância sempre da gente estar fazendo a simulação, da gente estar pegando as informações corretas do cliente, para a gente estar passando, de fato, qual é a taxa de juros que vai comandar o contrato dele, qual é o subsídio que vai estar sendo inserido no contrato dele. Por isso a importância da gente ter todas as informações certinhas para a gente passar a informação correta para o cliente, tá certo? Outra questão muito importante é sobre o valor do subsídio, tá? O valor de subsídio destinado para Tamandaré, e isso sempre obedecendo às regras que a Caixa determina, pode chegar a R$ 40.034. Então, é um subsídio bastante expressivo. Porém, para conseguir esse subsídio neste valor, o cliente tem que ter uma renda em torno de R$ 1.600. Ele tem que possuir um dependente, seja uma esposa, né, ele sendo casado, ou ele sendo solteiro e tendo filho de menor, isso conta como dependente, e possuir os 3 anos de FGTS. E aí ele pode ter um subsídio de até R$ 40.034 destinado para Tamandaré. Lembrando que o subsídio é determinado, tanto o subsídio quanto o valor de venda do imóvel é determinado de acordo com a quantidade de pessoas residentes naquela cidade. No caso, é de acordo com a quantidade da população de Tamandaré. Então, o maior subsídio que a gente consegue em Tamandaré é R$ 40.034, tá certo? Outra questão muito importante é sobre quem é dependente. Quem pode ser considerado como dependente. Lembrando que quando o cliente apresenta um dependente, e a gente tem que lembrar que dependente não é só esposa ou não é só filho de menor, tá certo? Ele consegue dobrar, né, o valor de subsídio dele, no qual
facilita bastante a venda de vocês, dependendo da forma em que é abordado. Então, para ter o direito de 100% de desconto, né, do subsídio, deve ser apresentado os seguintes documentos: ter a residência compartilhada com parentes de até terceiro grau. Então, é muito importante, porque às vezes a gente compartilha a residência com o tio, a gente está compartilhando residência com os pais, às vezes a gente está compartilhando residência com o irmão, e esse irmão não possui renda, e acaba que ele depende da sua renda, tá certo? Para se manter. E aí, você comprovando que esse seu parente, ele não possui renda, certo? E mora na mesma residência com você, você consegue, certo? Ter o 100% do subsídio. Porém, a gente tem que pegar as seguintes informações: o documento pessoal de identificação do parente, o comprovante de residência do parente, lembrando que ele tem que morar no mesmo endereço que você. Então, se seu cliente mandou um comprovante de endereço, certo? Ela informando Rua 5, número 10, o dependente também tem que comprovar uma residência na Rua 5, número 10, e tem que comprovar que não possui renda através de uma declaração de próprio punho, tá certo? Conseguimos, para o cliente promitente, né, o cliente que quer de fato comprar esse imóvel, o subsídio de 100%, no qual facilita bastante a finalização da venda. Então, muito importante pegar essas informações, muito importante conhecer o seu cliente, para a gente estar realmente informando o melhor para ele, para a gente conseguir ter uma boa aprovação com a Caixa, para a gente conseguir uma boa negociação no valor, se ficar de entrada, né? Então, a gente precisa conhecer de fato o nosso cliente. Importante, para aderir a um financiamento no Minha Casa Minha Vida em Tamandaré, o que é necessário se atentar e comprovar? Primeiro, né, como correspondente Caixa, eu só consigo analisar maiores de 18 anos, tá? Então, o cliente tem que ser maior de 18 anos para estar aderindo ao imóvel. Porém, se o cliente tiver 16 anos e for emancipado e conseguir comprovar a renda, ele também consegue comprar pelo Minha Casa Minha Vida. Porém, eu, Camila, como correspondente, não vou conseguir lhe auxiliar. Esse cliente ele vai ter que ser direcionado para a agência e terá que ser avaliado pelo gerente da Caixa, tá? Para nós correspondentes, a gente só consegue viabilizar uma aprovação de carta de crédito para maiores de 18 anos, tá certo? Como é para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida? É necessário que seja o primeiro imóvel do cliente. É importante a gente entender o que é ser primeiro imóvel do cliente. É imóveis registrados, tá? Então, se eu tenho um imóvel que foi registrado ou que já foi financiado pela Caixa, eu não consigo comprar pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Eu vou ter que ir para o SBPE. Porém, se em algum momento eu comprei um imóvel que foi pelo Minha Casa Minha Vida, eu quitei esse imóvel e depois eu vendi, eu consigo entrar pelo Minha Casa Minha Vida ainda, porém sem receber subsídio. Então, a gente sempre tem que entender a situação do nosso cliente, conhecer o nosso cliente, para a gente estar passando as informações de forma que dê para ele a melhor aprovação de carta de crédito. Então, ser o primeiro imóvel do cliente financiado. Ah, Camila, eu tenho um cliente que ele recebeu um imóvel do pai através de doação. Se ele recebeu esse imóvel do pai através de doação e ainda não registrou para o nome dele, ele pode sim ainda se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, caso ele não tenha declarado esse imposto, esse imóvel no imposto de renda, tá certo? Então, assim, tem várias situações em que a gente tem que se informar do cliente, mas de maneira realmente que a gente consiga pegar o máximo de informações. Saber se esse imóvel foi financiado, saber se esse imóvel realmente foi escriturado,
saber se esse imóvel está no imposto de renda dele, porque tudo isso implica em ele se enquadrar ou não no Minha Casa Minha Vida, tá certo? Mas, resumindo, ser o primeiro imóvel do cliente e ser o primeiro imóvel financiado do cliente para poder entrar no Minha Casa Minha Vida, tá? Outra questão importante é que esse cliente tem que morar ou trabalhar em Tamandaré ou em regiões limítrofes de Tamandaré. Então, Camila, o que é regiões limítrofes? São as cidades que são vizinhas a Tamandaré. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que ele não mora e nem trabalha em Tamandaré, mas ele mora e trabalha, um exemplo, em São José da Coroa Grande. São José da Coroa Grande é uma cidade vizinha de Tamandaré. Então, se ele quiser comprar esse empreendimento da MAPA em Tamandaré, ele ainda assim consegue se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida é destinado para clientes que moram ou trabalham em Tamandaré ou nas regiões limítrofes, que são as regiões vizinhas. E para mais informações, você pode colocar lá no Google, que aí ele vai passar para você, de fato, quais são todas as cidades que são limítrofes de Tamandaré e que essas cidades a gente pode ir lá fazer ação, buscar clientes para estar comprando esse imóvel em Tamandaré, tá certo? Outra questão bastante importante é que para um cliente comprar um financiamento, né, aderir a um financiamento habitacional na Caixa, ele não pode ter restrição cadastral. Ele não pode estar com o nome sujo na Serasa, ele não pode estar com o nome sujo na SPC, ele não pode estar com o nome sujo na Receita Federal. Então, é importante, de fato, que quando a gente atender um cliente, perguntar ao cliente de maneira não tão direta, mas de uma maneira que ele entenda, diga, olha, o senhor possui alguma restrição, o senhor tem ciência de se tem algum tipo de restrição, porque aí é importante que o senhor limpe seu nome para a gente estar levando para análise de carta de crédito, tá certo? A gente sabe que muitos clientes, eles não são sinceros na hora, certo? Da negociação, na hora da venda, mas aí, de qualquer forma, eu, Camila, junto com a minha equipe, vamos estar disponível, né? Junto aí com a equipe que Evandro vai montar, para a gente estar consultando esses CPFs, né? Para estar passando esse feedback para vocês, para dizer se o cliente está com restrição, qual é o tipo de restrição do cliente, para aí a gente estar orientando esse cliente a regularizar essa restrição, para limpar o nome dele, e aí em seguida a gente faz a análise, tá certo? E outro ponto é não ser detentor de financiamento habitacional ativo nas condições do SFH, em qualquer parte do país, independente do percentual de propriedade. Então, como eu falei para vocês, o cliente ele não pode possuir nenhum imóvel, nenhum financiamento ativo, certo? Para estar aderindo Minha Casa Minha Vida. Se o cliente já tem um financiamento ativo, ou já tem um imóvel que escriturado, ele não vai se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Ele vai ter que ser o SBPE, tá certo? As outras questões quais são as documentações necessárias para solicitar essa avaliação de crédito? Né, que é muito importante a gente passar essas informações, porque é através da análise de crédito é que a gente vai conseguir negociar de fato com o cliente, né? Porque a gente sabe que o percentual hoje de clientes que compram à vista ou que compram diretamente com a construtora é bem inferior àqueles que necessitam do financiamento habitacional, e é o foco certo da MAP, que a maioria, que mais de 95% desses clientes sejam através do financiamento habitacional, já que ele está sendo, firmando um compromisso com a Caixa, né? Que esses financiamentos sejam através da Caixa. Então, é importante que o cliente passe esses documentos para que a gente consiga fazer o financiamento habitacional. E aí é necessário, gente, que a gente observe que esses documentos têm que estar legíveis, certo? É importante para a gente que trabalha com financiamento que a gente não vai solicitar os originais e nem vai solicitar cópia autenticada,
Porém, a gente precisa que os documentos estejam extremamente legíveis para que facilite o nosso trabalho e que a gente consiga passar para vocês essa resposta de forma ágil, certo? Para que a gente, no mesmo dia em que o cliente enviou a documentação, claro que dependendo do horário que ele envia, a gente consiga dar esse resultado para ele. No nosso escritório, a gente trabalha com um prazo de, no máximo, 24 horas. Mas, por exemplo, você me enviou uma documentação de 11 horas da manhã, de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e essa documentação está certa, redondinha, toda prontinha, pode ter certeza que no mesmo dia, certo? Claro, se não houver intercorrências de sistema fora e de a gente estar com algum tipo de problema no sistema de avaliação, mas no mesmo dia a gente consegue dar esse feedback para vocês estarem passando para o cliente e fechando venda. Então, quais são as documentações necessárias para nós, como correspondente, para poder avaliar uma carta de crédito com a Caixa? Então, RG e CPF ou a CNH, certo? Certidão do Estado Civil, lembrando, se o cliente é solteiro, certidão de nascimento. Se o cliente é casado, a certidão de casamento. Se o cliente é divorciado, a certidão de casamento com a verbação do divórcio na certidão. Ou se o cliente é viúvo, é a certidão de casamento mais a certidão de óbito, tá certo? Então, é importante que a gente tenha esses documentos para a gente poder cadastrar ele de maneira correta e saber, de fato, qual é o estado civil dele. Comprovante de residência é de extrema importância, certo? Que se tenha, até porque para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, é preciso saber se o cliente mora ou trabalha em Tamandaré ou em regiões limítrofes. Então, eu preciso de um comprovante de residência. Se possível, no nome do cliente, tá? Se possível. Mas, claro que se o cliente mora de casa alugada e não passou nenhum tipo de documento que chegue na residência dele mensalmente, no nome dele. Pode ser em nome de outra, ou se o cliente mora com os pais ainda, pode ser no nome dos pais, mas seria importante que a gente realmente visse, né, a possibilidade desse comprovante de residência ser no nome do cliente que está solicitando o crédito, tá certo? E o comprovante de renda, né? Se formal, né, que a gente diz, que é o cliente que trabalha com carteira assinada, ou é o cliente que trabalha em repartições públicas, se formal, os dois últimos contra-cheques, certo? Se o cliente possui uma renda informal, que ele comprove, né, através de movimentação bancária, através de faturas de cartão de crédito, notas fiscais, foto do que ele exerce, certo? E as despesas, água, luz, telefone, internet, tudo isso no nome do cliente. É importante que a gente tenha essa noção ao passar para o cliente, porque a gente tem que passar para ele dizendo, olha, a Caixa vai analisar o seu crédito. Então, essas documentações têm que ser no nome do cliente que está solicitando o crédito. Porque às vezes assim, eita, Camila, o cliente ele tem um cartão de crédito que é compartilhado com o pai e com a mãe. Veja, nesse caso, esse cartão de crédito não vai comprovar, porque provavelmente ele é um dependente do pai ou da mãe. E aí é necessário que seja no nome do cliente. Então, se a gente está lidando com um cliente que é autônomo, ou ele é feirante, ele é vendedor, ou ele não tem carteira assinada, a gente precisa, de fato, pegar essas despesas dele, essa movimentação bancária, no nome do cliente. Mas, Camila, o cliente não tem nada. O que é que eu faço? Veja, se aparecer para vocês, que é super comum aparecer, um cliente que deseja comprar esse imóvel, mas ele não tem nada no nome dele, a gente vai ter que elaborar, né, e trabalhar esse cliente. E aí a gente vai abrir uma conta para ele na Caixa, né? É importante lembrar que é sempre na Caixa. A gente vai incentivar esse cliente a colocar uma conta de água, uma conta de luz no nome dele. A ele solicitar um cartão de crédito em outras, tanto na Caixa quanto em outras
linhas, né? Tipo, então um cartão Nubank, enfim, algo que consiga movimentar ele mais no mercado. É super importante, tá certo? E aí, após 3 meses, a gente consegue avaliar o crédito dele. Mas eu não consigo, Camila não vai conseguir, nem a equipe dela vai conseguir avaliar um cliente informal em que ele não consiga trazer documentos necessários que comprovem o que ele faz. E aí, se esse cliente não consegue, a gente vai ter que trabalhar o crédito dele, que é o que a gente chama, que é justamente isso. Abrir uma conta na Caixa, mostrar para o cliente a importância dele ter contas no nome dele, tá? E aí, depois de 3 meses, a gente consegue analisar o crédito desse cliente, tá? Outro documento bastante importante é sobre o imposto de renda, tá? Todo cliente que declarar imposto de renda, ele tem que comprovar, ele vai ter que entregar isso para vocês. Ah, Camila, mas eu estou atendendo um cliente que ele não tem imposto de renda. Não, se o cliente não declarou imposto de renda, não tem nenhum problema. Mas se eu estou atendendo um cliente e ele informou que declarou imposto de renda, a gente vai ter que solicitar esse imposto, tá certo? Outro documento é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é bastante importante, porque através da carteira de trabalho, a gente consegue comprovar se o cliente tem os 3 anos de FGTS, certo? Lembrando que os 3 anos não precisa ser em uma única empresa. Ele pode ter 5 meses em uma, 1 ano e meio em outra, 1 ano em outra, e aí ele consegue ter um redutor de 0,5% na taxa de juros dele, em que gera, gente, bastante diferença, tanto no valor da prestação quanto no valor do financiamento. Lembrando que o cliente que possui 3 anos de carteira assinada, ele consegue financiar mais, certo? E outro documento importante é o extrato de FGTS, porque lá também a gente consegue identificar se o cliente tem saldo de FGTS que possa ser utilizado na entrada, que facilita bastante o fechamento de venda, e a gente pode viabilizar bastante o negócio. Então, é muito importante, né, que a gente consiga o máximo de documentações necessárias de que eu estou mostrando para vocês, que não é difícil, porque isso é o mínimo de documentações necessárias que um cliente precisa mostrar para ele conseguir um imóvel. Lembrando que ele está aderindo um imóvel em um financiamento que pode chegar a 35 anos. Então, isso é o mínimo que ele pode estar repassando para vocês, tá certo? Outra situação bastante importante é se é possível juntar renda com outra pessoa, né, sem ser casada oficialmente. E é possível sim, tá, gente? Qualquer pessoa que quiser juntar renda com outra, pode. E isso não é necessário ter união estável, tá? Não é necessário ter um vínculo parentesco. Porém, é importante que ambos estejam cientes que a partir do momento que estão comprando juntos, o imóvel é dos dois, tá? E se, por um exemplo, um cliente decidir comprar um imóvel depois de um determinado tempo, ele não vai conseguir comprar no Minha Casa Minha Vida. Ele só vai conseguir comprar se for no SBPE. E para comprar no SBPE, o cliente tem que ter uma renda maior, certo? Ele vai enfrentar uma taxa de juros maior, ele vai enfrentar uma valor de prestação maior. Então, é muito importante que a Caixa hoje, ela não exige que o cliente tenha uma ligação, seja casamento ou uma ligação de parentesco. Porém, ambos precisam ter renda e ambos precisam estar cientes de que, a partir do momento que assinam um contrato com a Caixa, eles não vão conseguir comprar outro imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, tá? E lembrando, pode ser até 5 pessoas. 5 pessoas podem juntar renda para comprar um único imóvel. Porém, é isso que eu estou dizendo para vocês. Os 5 serão proprietários do mesmo imóvel, certo? E os 5 não poderão mais comprar outro imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Se eles quiserem comprar outro imóvel, eles vão ter que comprar pelo SBPE, tá certo, gente? O site, né, para simulação. É importante, né,
seja feito através do CIOP, né? Eu coloquei o link aí, certo? Do site, que é destinado para simulação, tá? É um site bastante simples. Ele já é autoexplicativo. Ele tem lá dizendo qual é o tipo do tipo do financiamento. Aí você vai colocar financiamento habitacional. Que tipo de imóvel? Você vai colocar imóvel novo. Qual cidade? Aí você digita lá, Tamandaré. Aí ele vai estar perguntando qual é a idade do cliente, qual a renda bruta, se o cliente possui 3 anos de FGTS, se o cliente possui dependentes. Tudo isso lá na simulação, de forma muito clara e muito simples. Porém, a gente sabe que o que leva de fato à perfeição é a prática. Então, quando vocês terminarem, né, esse treinamento e ao longo da semana, vocês vão fazendo com a própria informação de vocês para ir treinando. O que vai levar à perfeição, a acertar a simulação, é treinamento. E, gente, não precisa, não se sintam envergonhados de me perguntar. Como eu passei para vocês, podem acessar meu Instagram, certo? Podem fazer perguntas por lá. Se quiserem, eu forneço para vocês o meu telefone. Sou extremamente acessível, certo? Então, se tiver qualquer tipo de dúvida referente ao empreendimento da MAP, sobre simulação ou sobre qualquer outra situação, lembrando que cada cliente é um cliente único, então a gente vai ter situações diferentes para cada cliente. Então, não se preocupem. Podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível, tanto eu quanto minha equipe, de estar tirando essas dúvidas para vocês, tá certo? O que eu passei para vocês foi sobre Minha Casa Minha Vida. Foi de uma forma autoexplicativa, de uma forma sucinta, para não ficar muito cansativo. Porém, são situações que é com a prática que levam à perfeição, certo? E qualquer situação, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar se reportando a mim, tá certo? O próximo item que a gente vai estar